prostituição, prática do sexo fora do casamento. Prática é pecado. Adultério, o que é adultério? Prática do sexo com pessoa casada, que não é esposo, nem esposa. Isso é pecado, que a gente faz com o meio do corpo. Assédio sexual é pecado. Importunação sexual, nos ônibus, nos trens, os homens se encontram nas mulheres e a mulher se encosta no homem. Pedofilia é pecado, tudo na área, irmão, né? Na área sexual. Lascívia, o que é lascívia? Você está praticando sexo com a pessoa pensando em outra. Isso é pecado. É verdade, né? E pedofilia, abuso de sexo com crianças e assim por diante. Mas o sexo em si, dentro dos parâmetros do bíblico, não é pecado. Me lembro de um rapaz que o pastor chegou na igreja, ele veio todo, pastor, que aleluia, que coisa linda, o senhor chegou aqui, eu tenho um problema, pastor, eu preciso da sua ajuda, quero que o senhor faça uma oração por mim, leia a Bíblia, para comprovar o que é que eu sinto. Pastor disse, o que está acontecendo, João? Pastor, eu nasci homem, mas eu sou mulher. Eu tenho desejo de mulher, eu sou mulher, leia a Bíblia para mim. O pastor disse, não vou ler não. Então faz uma oração também, não vou fazer oração. Pastor, o senhor não vai fazer nada por mim? Vou. Vamos no médico amanhã. Levou no médico, o médico examinou o DNA e disse, é homem. Presta atenção, irmão. Deus fez homem para ser homem, Deus fez a mulher para ser mulher. Pior coisa é quando a mulher quer virar homem, o homem quer virar mulher. Então, o corpo é tão importante, irmãos, que Paulo diz assim, não sabeis que o vosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo não mora no teu espírito. O Espírito Santo não mora na nossa alma, mora no corpo. Nosso corpo é o santuário do Espírito. Então é muito importante. E fica essas mulheres popocas dizendo, meu corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu tiro a roupa, eu dou o teu corpo não é teu. Teu corpo é de Deus. Deus fez o teu corpo. Deus é o dono do teu corpo. Louvado e bendito seja o santo e poderoso nome do Senhor. O corpo, irmão, é tão importante que Jesus se manifestou no corpo. Jesus se manifestou num corpo humano. Ele não podia. O Roberto Carlos diz, essa nuvem branca que está passando é Jesus. Jesus não é nuvem branca. Jesus veio na forma humana. Jesus tinha sentimentos e emoções como eu e você temos. Jesus, ele sofreu uma doença da alma terrível, que eu vou falar daqui a pouco, a depressão da cruz. Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Minha alma, doença da alma. Depressão não é pecado. Depressão não é demônio. Depressão é uma doença da alma, é um transtorno emocional. Ana teve a depressão da esterilidade. A Bíblia diz que Jonas teve a depressão da desobediência. Moisés teve a depressão da liderança. Elias teve a depressão da perseguição. Davi teve a depressão do adultério, da morte, do luto da criança. Preste atenção, são coisas que nós precisamos entender à luz da palavra de Deus para tratar a nossa alma. Jesus se manifestou num corpo humano. Quando José ficou apavorado, que viu que a Maria, a noiva dele, estava grávida, ele disse, eu vou fugir durante a noite, que vai ser um escândalo tremendo. Pareceu grávida, lá numa cidadezinha, Belém, pequenininha, lá todo mundo ia saber. Durante a noite um anjo apareceu e disse, José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então veio num corpo físico. Quando ele aparecer na batalha do Armagedon, os judeus vão ver e vão dizer, que sinais são estes nas tuas mãos? Que marcas são essas no teu corpo? Jesus vai vir na forma humana. Então o corpo é muito importante. Se o corpo é importante, irmão, o teu corpo não peca, você tem que se alimentar. Vai rolar uma cantina, não vai, pastor, depois? Manda reservar o hot dog para mim, para minha mulher, porque tem que cuidar do corpo, né, irmão? Tem que alimentar. Tem que alimentar. Alimenta, irmão. Alimentação adequada. O meu nome do irmão que ele falou, pastor, estou debaixo de um ataque do diabo terrível. O que está acontecendo? Estou com a diarreia, pastor. Uma diarreia a cada 1 minuto, e aquela diarreia, já tomei remédio, não tem jeito. E por favor, faz uma oração forte por mim. O que está acontecendo, irmão? E aí começou a conversar e falou, pastor, semana passada eu comi 25 quilos de carne de porco. Deu a diarreia. Era o diabo que estava fazendo, irmão? Irmão, come aquilo que é suficiente. Comer é pecado, irmão? E glutonaria? Glutonaria é pecado. Olha aí como é que a palavra fala. Comer não é pecado. Então, irmão, coma comida, né? Salada. Vamos salada, né? O pastor agora preparou um lanche para minha esposa. Uma bênção. Outra coisa, irmão, asseio constante. Tem que tomar banho. Tem que usar desodorante. Joga um perfumezinho de vez em quando.
Essas irmãs com a cara muito branca, joga um rugizinho aí, irmão. Fica legal, fica bonito, né? Eu estou falando da parte do homem, né, irmão? Isso aí não é pecado, né, irmão? Descanso regular. Tem que descansar. Atividade física, pode ir na praia, pode fazer um Cooper ali, pode jogar uma bola. Isso aí é cuidando do corpo, irmão. Roupas adequadas. No verão, roupas mais leves. No inverno, roupa um pouco mais pesada. Sapatos confortáveis, né, irmão? Entretenimento são coisas do corpo. Então é muito importante você cuidar do corpo, né? A minha esposa se fala para mim: você, meu garoto de ouro, meu menino, olha aí, 77 anos, tô velho, irmão, velho é o diabo. Dentro do jardim do Éden estava lá. Nós estamos aqui servindo o Senhor. Diga comigo, alma. Então, primeiro é o corpo, agora a alma. O que a alma é? A alma, irmão, é o princípio inteligente que anima o corpo. É a alma que está dentro do corpo que anima o corpo. Por exemplo, você vê 50 mil reais. Aí a mão pensa assim: vou pegar para mim. E a mão pega os 50 mil reais. Aí você diz: irmão, você é pecador, eu vou te cortar. Você pecou. Aí você corta a mão. A mão pecou? Quem pecou? A alma que pecou. A alma, ela usa, irmão, os membros do corpo. É o princípio inteligente, né, que anima o corpo. É a personalidade do homem. A alma usa os sentidos físicos do corpo como agentes na exploração das coisas materiais. Por exemplo, os olhos são as janelas de quê? As janelas da alma. Irmão, tu tem que tomar cuidado com os teus olhos. O que você anda olhando por aí? O que está entrando nos teus olhos? Tu tem que tomar cuidado com os teus ouvidos. O que você está ouvindo? Tem coisa que quando você começa a ouvir, os filhos dizem: desliga o rádio. Tem que desligar. Porque se você continuar ouvindo, vai adoecer a tua alma. Davi diz assim: sara minha alma. O que é a alma doente? Tira minha alma da prisão. O que é alma prisioneira? Na hora de casar não casa, na hora de fechar o negócio não fecha, na hora de viajar não viaja, não consegue nada. E você diz: eu nasci no lugar errado, eu nasci para sofrer, meu pai e minha mãe, a minha descendência, eu não tenho sorte no amor, não vou comprar um carro, não vou casar. São doenças da alma. Está entendendo? Então, irmão, é muito importante que você entenda: a alma é o princípio inteligente que Deus colocou dentro de mim e você, que usa os membros do corpo. Usa os membros do corpo. Então a alma, ela tem a faculdade sensitiva, as emoções, a sensibilidade está na alma. E preste atenção: o diabo não é inimigo do nosso espírito. O diabo não é inimigo do nosso corpo. O diabo é inimigo das almas. Porque a gente vive mais na alma do que no corpo, do que no espírito. Na alma que você pensa, na alma que você quer, vontade, desejo, e na alma, emoção, aquilo que você sente. Agora, irmãos, é muito importante você compreender que a parte mais importante da alma é a parte da mente, é a parte da cabeça. A cabeça, ela está no lugar superior do corpo. Na cabeça você tem um rosto, na cabeça você tem os ouvidos, na cabeça você tem os olhos, na cabeça você tem o nariz, você tem a boca. Você pode fazer transplante de tudo: de pele, de rim, de fígado, de coração e de cabeça. Dá para fazer, irmão? Não. Cortou a cabeça, acabou. A cabeça, irmão, é da cabeça que emana a autoridade. É por isso que Jesus é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja. Então é muito importante você compreender isto, né? Que a mente, ela tem uma memória, ela tem uma inteligência, ela tem uma consciência, ela tem imaginação. É da alma. Tomara que esta irmã morra e eu caso com o marido dela. O que é que você vive imaginando aí na tua alma? Esse artista que apareceu na novela, eu quero passar 15 dias com ele no Havaí. O que você está pensando, irmão? Tu vai adoecer a tua alma. Então é muito importante você compreender isso. A alma, irmãos, ela, por exemplo, ela é uma substância incorpórea, imaterial, invisível, criada por Deus. A alma é a junção do Espírito de Deus com o corpo. Quando veio o Espírito de Deus, desceu no ruá, no sopro de Deus, o Espírito de Deus com o corpo humano criou a alma. Davi dizia: por que estás perturbada dentro de mim, ó minha alma? Davi era um maluco, Davi era um esquizofrênico. Quem era Davi? Era o Espírito dele falando com a alma. Alma, aquieta-te. Alma, preocupação. O que é preocupação? Irmã da ansiedade. Preocupação, você se preocupa antes, né? Ansiedade, daqui a um mês, daqui a um ano, vou mandar 1000 empregados embora da fábrica, eu sou o primeiro. Daqui a 6 meses eu vou me operar, já está dando a injeção. Tu sofre, irmão, 6 meses antes. São doenças da alma.
preocupação, ansiedade. Agora, uma doença terrível da alma, que hoje está atacando milhões de pessoas, chama-se depressão. Depressão não é pecado. Depressão também não é demônio. Qualquer pessoa pode ficar deprimida. Depressão é alguma coisa que está ligada ao passado. Depressão é diferente de ansiedade ou de preocupação. A ansiedade está ligada ao futuro. Você atravessa o rio antes de chegar na ponte. Você começa a sofrer antes de chegar lá naquele alvo. Agora, a depressão é alguma coisa que você ocasionou, ou que alguém te ocasionou, alguém colocou na internet uma infâmia contra você. Alguém que faz uma mentira, alguém que pega uma calúnia, alguém que, irmão, tenta te mutilar emocionalmente. Então a pessoa fica deprimida, aquela palavra que veio contra mim. Então a depressão, ela tem 3 características que a ciência prova e que a palavra de Deus tem solução para isso. Por exemplo, uma pessoa deprimida, ela se auto-isola, auto-isolamento. Ela não quer falar com ninguém, não quer falar com o pastor, não quer falar com o meu marido, não quer viajar, ela se auto-isola. Quando você vê na igreja, um irmão, uma irmã, aquela pessoa dinâmica que faz para cá, faz para lá, corre, de repente começa a faltar os cultos, chama o pastor para falar, não, vai lá você, telefona para aquela pessoa, vai fazer uma visita. Aquela pessoa pode estar entrando num estado de depressão, que vai anular a parte mais importante do corpo humano, que é a alma. Nós vivemos mais na alma do que no corpo e do que no espírito. Então, auto-isolamento, não quero falar com ninguém, não quero conversar, não quero assunto, né? Segunda coisa, irmão, estágio da depressão chama-se auto-recriminação. Autoculpabilidade, a pessoa diz, se todo o mal que acontece no mundo, eu sou culpado. Ninguém gosta de mim, ninguém me ama, né? Ninguém quer saber, eu nasci no lugar errado, eu não tenho sorte, vou morrer pobre, não vou comprar um carro, não vou casar. Pessoa se ela junta tudo de negativo e joga em cima dela. Auto-isolamento, auto-recriminação. Agora o terceiro estágio da depressão na alma chama-se autodestruição. E aí a pessoa diz, morrer é melhor do que viver. Santos Dumont, que inventou o avião, ele se suicidou por causa da depressão. Muita gente boa que você vê por aí, Van Gogh, aquele grande pintor holandês, se suicidou. Gente, a Marilyn Monroe, aquela mulher que tinha os presidentes americanos nos pés dela, mulher linda, se suicidou, vítima de depressão. Então, depressão, irmão, conforme eu falei, Ana teve a depressão da esterilidade. Ela entrou porque não tinha filho, mas ela orou a Deus, teve um sonho, falou com Deus, Deus disse, eu vou te cumprir um sonho. Os sonhos que você tem, irmãos, aqui nesta igreja, serão cumpridos na tua vida, porque esta é a vontade de Deus. Está entendendo? Então, depressão é uma enfermidade que está alcançando milhões e milhões de pessoas. Tem crianças deprimidas hoje, tem pastores deprimidos. Pastores deprimidos, e volto a dizer, depressão não é pecado, mas é uma doença da alma que precisa ser tratada. A depressão te isola. A depressão, ela traz o medo, ela traz a insegurança na tua vida. Com medo, você não dorme uma noite inteira. Com medo, você não se alimenta direito. Com medo, você não tem aquele senso de responsabilidade que toda pessoa deve ter. Então a depressão, ela vai provocando um síndrome de pânico, de medo, uma coisa tremenda. Eu estava há muitos anos atrás na Itália. Quando estava na Itália, na cidade de Florence em inglês, Firenze em italiano e Florença em português. Quando cheguei lá na igreja, o pastor virou para mim e disse, pastor João, que bom que o senhor chegou aqui, eu estou com um problema seríssimo aqui na igreja. Estou com um problema sério, o que aconteceu? 3 jovens aqui da igreja foram no cinema assistir um filme Exorcista número 2 e saíram dos cinemas deprimidas e com o espírito do medo. Medo não é uma doença, medo é um espírito. Deus não nos deu o espírito de medo, o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que quando Adão pecou, depois de pecar, porque Deus fez o homem, irmão, disse, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, semelhança. Deus fez o homem com a semelhança de santidade. Deus não fez o homem pecador, Deus fez o homem santo. Deus fez o homem justo, semelhança de santidade. Deus fez o homem como um ser moral. O que é um ser moral? Capacidade de saber o que é certo e o que é errado. O homem é um ser humano, moralmente você é um ser moral. Dentro de você tem alguma coisa que Deus colocou que você sabe escolher. Eu não sabia, todo mundo sabe. Deus colocou semelhança moral.
Semelhante, direito de escolha, capacidade de juízo. E Deus fez você como um ser, um gigante intelectual. A gente não usa nem 10% da mente, irmão. O pastor Sila falou para mim, o João tinha muito cabelo antigamente. Falou hoje lá, porque assim, hoje eu tenho inteligência. Acabou o cabelo, tenho inteligência. Preste atenção, é muito importante você compreender isso. Então a alma, ela tem que ser tratada. Louvado seja o santo nome do Senhor. Davi escreveu no Salmo 63, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, minha alma tem sede de ti. Davi disse, a minha alma se fartará de ti, a minha alma te segue de perto. A minha alma recebe o teu beneplácito, refrigério. A alma, né, ela refrigera pela presença de Deus. Agora diga comigo, corpo, alma e espírito. E aí eu estou terminando. O espírito, o que é o espírito? O espírito é a parte superior na natureza humana. O espírito está ligado à alma. O espírito não se separa da alma. A Bíblia Sagrada declara que Jesus, na cruz do Calvário, a última obra que Jesus fez foi quando aquele ladrão virou para ele e disse, Senhor, arrependido, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo. Quer dizer, não é, tem algumas versões para dizer, e disse Jesus hoje, vírgula. E disse Jesus hoje, vírgula. Tu estarás comigo para aí daqui a 10 anos, daqui a 20, 30, daqui a 1 milhão de anos. Não é? Os originais bíblicos dizem assim, e disse Jesus hoje mesmo, em verdade e verdade, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Irmão João Caetano, Jesus ficou 3 dias morto. Como é que ele disse hoje mesmo que estarás comigo no paraíso? E ali, irmãos, você encontra então o corpo, a alma e o espírito. A alma dorme? Não, a alma não dorme. Quem dorme é o corpo. Quando Jesus disse hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, o espírito e a alma de Jesus, o espírito e a alma daquele ladrão, daquele malfeitor arrependido, foram para Deus. O corpo ficou na sepultura. O corpo fica na sepultura, o espírito e a alma não. E alguém diz assim, e o espírito, né? E a alma da pessoa que praticou o mal no inferno? Deus está no inferno? Deus está no inferno. Como? Em ira, em condenação. A justiça de Deus está lá. Então está debaixo do controle de Deus. Porque Jesus disse, eu tenho as chaves da morte do inferno. Irmão, você não vai morrer antes da hora, né? Eu estava falando com o pastor ali no café, eu tive a coronavírus lá em Seus Tetos Campos, minha esposa me internou, né? E eu escrevi alguma coisa lá. E uma das coisas que eu escrevi lá, escrevi um livro, Coronavírus Nunca Mais. Um dos capítulos do livro, sabe qual é? O que é que eu tenho que fazer antes de morrer? O que é que eu preciso fazer? A gente tem que pensar. Quero escrever um livro, quero fazer uma viagem, quero aprender o idioma, quero comprar um carro. O que é que eu tenho que fazer? Que depois que atravessou a linha, irmão, não tem jeito. Então o espírito e a alma não se separam. Salomão diz assim, lâmpada do Senhor é o espírito do homem. É no espírito que você entende a revelação de Deus. Às vezes o pastor está pregando, de repente ele olha uma irmã, ele sabe, recebeu uma revelação do espírito. É o entendimento das coisas espirituais. E Paulo disse, não adianta querer comparar coisa material com espiritual, você não vai entender nada. Eu estava com o pastor Silas almoçando hoje, eu e minha esposa, e a gente estava falando, tem uns camaradas que falam aí, comentaristas, jornalistas, que falam de religião, eles não entendem nada. Faz sua mistura, porque você não pode pegar coisa material e comparar com a espiritual. Você precisa estar numa igreja bíblica como esta, a palavra é pregada e o Espírito se revela. O Espírito se revela no teu espírito. Paulo diz, porque o Espírito de Deus testifica no meu espírito. Não testifica na alma, não testifica na lógica, no raciocínio. Esse evangelho coach que nós temos por aí, teologia coach, sai da cabeça e vai para a cabeça. Não resolve. Autoajuda, eu não sou contra a autoajuda, mas quando a autoajuda quer substituir Deus, você não precisa de Deus, determina que amanhã tu vai ter R$1 milhão na tua conta. Faça isso, você é a nova era, você é um Deus, você não precisa de Deus. É a teologia que quer substituir. Irmãos, eu acabei de ler, a palavra de Deus, ela é a única que penetra até a divisão da alma do Espírito. Quando tu recebe uma revelação do Espírito, acende a luz da revelação. Então você começa a crescer em Deus.
E tem gente que está na carne, assim, essa irmã está com fanatismo, esse irmão está falando coisa que não tem sentido. Ele está tendo as revelações do Espírito, irmão. Ele está na prateleira de cima, ele está no mover sobrenatural de Deus, na ação do Espírito, que vai acontecer na igreja antes que Jesus venha, como aconteceu na igreja primitiva. Jesus disse assim: tem coisas que eu não posso falar para vocês que vocês não vão entender, mas quando ele vier, o Espírito, ele não vai falar dele, ele vai falar de mim, ele vai falar do Pai. E quando o Espírito desceu no Pentecoste, havia ministração de anjos, os anjos ministravam na igreja, havia ressurreição de mortos. Eu estive na China fazendo trabalho de missões, eu vi ressurreição de mortos. Então, irmãos, nós compreendemos o seguinte, que é no Espírito, que é a parte superior do corpo humano. Em nosso espírito acontece o entendimento das coisas espirituais, acende a luz do céu. Ali, no espírito, no teu espírito, o espírito, irmão, ele é superior à alma e superior ao corpo. Por exemplo, mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Jó, capítulo de número 32. Zacarias escreveu: o Senhor é o que forma o espírito do homem dentro dele, porque o próprio espírito do homem sabe as coisas que nele está. Conhecimento, autoconhecimento. Você, quando alimenta o teu espírito com a palavra do Espírito, que é a Bíblia, com os louvores do Espírito, que é a adoração da igreja, o teu espírito começa a desenvolver, e você começa a entender o mover de Deus, e você começa a caminhar no caminho de rompimento. Você rompe no corpo, você rompe na alma, você rompe no espírito. É um novo viver, é um novo começo, é um novo estágio, uma nova dimensão. E você veja, por exemplo, a diferença, né? A alma, ela não tem conhecimento, ela precisa de receber o conhecimento. Teu espírito sabe. Estou falando do espírito humano. O espírito sabe, a alma recebe o conhecimento. O espírito tem temor, a alma tem medo. Temor é diferente de medo. O espírito, irmão, produz o fruto, a alma produz os dons. O espírito tem autoridade, a alma tem poder. Qual é a diferença entre autoridade e poder? Autoridade é o direito legal de mandar. O juiz, por exemplo, ele tem autoridade. O delegado tem poder. Ele diz para o poder, o que é poder? Capacidade de fazer. Autoridade é o direito legal. É o direito completo, integral de mandar. Então o médico tem autoridade, a enfermeira tem o poder. Ele fala para a enfermeira: pode aplicar a injeção. A enfermeira aplica. O juiz fala para o delegado: pode mandar prender. O delegado prende. O juiz tem autoridade e o delegado tem poder. Aqui nesta igreja, tu não vai receber somente poder, tu vai receber a autoridade. A autoridade, tem gente que tem poder, mas não é autoridade. Pode fazer, mas não tem autoridade, não é reconhecido, irmão. A nossa igreja é a igreja da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Quando você está ouvindo a palavra esta noite, ela está gerando fé no teu coração. Ela está gerando coisas novas. Amanhã tu vai ter uma surpresa no teu trabalho. É o poder da palavra. Teu espírito se abriu para a palavra. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são palavras de espírito e de verdade. Então é muito importante você cultivar o quê? Cultivar a vida no espírito. O ser humano é um ser tridimensional. Com o corpo, ele atua com as coisas que vê. Com a alma, ele atua com as coisas que sente, que pensa e que deseja. E com o espírito, ele é um ser teológico, ele alcança Deus. Deus não se revela na alma, Deus não se revela no corpo, Deus se revela no nosso espírito. Diga comigo: corpo, alma e espírito. E lá na escritura que nós lemos, né? 1 Tessalonicenses 5:23. E o vosso espírito, começa pelo espírito. O vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Eu queria dizer o seguinte: eu escrevi este livro que o pastor Silas publicou, Corpo, Alma e Espírito. 2 anos e meio de trabalho. Minha esposa foi testemunha durante a madrugada, revelações, orações. São 3 livros: um livro sobre o corpo, outro sobre a alma e outro sobre o espírito. Todas as doenças da alma: estresse, depressão, ansiedade, amargura, ofensa, infâmia,
né, irmão? Coisa de difamação, que atinge diretamente a alma emocional. Você vai ter neste livro aqui ajuda. Quem é que não tem alguém deprimido na família? Todo mundo tem. Quem é que não tem na família alguém que está com depressão e não sabe como lidar? Vai consultar esses psiquiatras, psicólogos aí, ele diz: toma Valium. Você fica 2h30 lá, paga R$350, no final ele manda você tomar Valium. Aí você fica pior deprimido ainda. Porque o Valium é um remédio, é um killer, um assassino, que vai mexer profundamente com as suas emoções e vai te escravizar cada vez mais. Então, neste livro aqui, Corpo, Alma e Espírito, você vai encontrar o equilíbrio. Como é que você pode equilibrar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito? E outro livro que eu trouxe, Grandes Temas do Apocalipse, que também foi o pastor Silas quem publicou. Eu estive na ilha de Pátmos, no lugar da revelação, lá, irmãos, num tempo de consagração espiritual, no retiro, e Deus me revelou grandes coisas, de acordo com a Bíblia, que estão neste livro aqui. Só 144 mil serão salvos. O anticristo vai ser um homossexual.